Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Eu me chamo Leandro Gutierre, do projeto Desperta Tu que Dorme. Hoje quero falar da repreensão, ou seja, do puxão de orelhas que Deus deu a Moisés, perguntando-lhe o porquê de não guardar o sábado. O texto base é Êxodo capítulo 16, versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Bem, a sexta-feira na Bíblia também é conhecida como o dia da preparação, conforme Marcos capítulo 15, versículo 42, e Lucas capítulo 23, versículo 54. É o dia onde o povo que procura guardar os mandamentos se prepara para receber o sábado do Senhor. Então eles cuidam da comida, das roupas, abastecem o carro e etc. O mandamento é claro, e ele diz: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora pense comigo. Faz sentido você criar leis, regras e mandamentos e você mesmo não cumpre e não obedece? Ou seja, você não dá exemplo da seriedade ou da importância da sua lei e de seu mandamento? Faz isto sentido? Ora, para Deus mostrar a seriedade da sua lei e a importância dos 10 mandamentos, ele mesmo descansou no 7º dia. Agora reflita: será que Deus estava cansado para descansar no 7º dia? O próprio Jesus disse, na conversa com a samaritana, que Deus é Espírito. E lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz que Deus, o Eterno, não se cansa e nem se fadiga. Ele não fica exausto. Então, Deus está nos dando um exemplo que precisamos de um dia de descanso para lembrar que Ele é o Criador de tudo. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem dedicasse um dia para Deus, para que o homem nesse dia não fizesse a sua própria vontade e nem falasse as suas próprias palavras. Então, no sábado, não se trabalha, não se compra, não se vende, não se negocia. Ele é um memorial da criação. E, aliás, biblicamente falando, o sábado é o único dia verdadeiramente santo, santo dia do Senhor, como está lá em Isaías, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e já abrindo um parêntese aqui, eu te digo, não existe Semana Santa na Bíblia, tá bom? Semana Santa é invenção de homens. Na Bíblia existe sim um dia santo e, infelizmente, o mundo despreza esta verdade. Note que o homem criou alguns dias supostamente santos, como por exemplo, dia da padroeira de cidade, onde é feriado municipal e ninguém trabalha,
dia da padroeira do Brasil, onde é feriado nacional e ninguém trabalha, e etc. Bem, a lei é eterna, de acordo com Isaías, capítulo 24, versículo 5, que diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. E neste versículo entendemos que o que contamina a terra é o pecado, e pecado é a transgressão da lei, conforme está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Bem, Isaías está dizendo que os moradores da terra têm quebrado a aliança eterna. E eterno, segundo o dicionário, é aquilo que sempre existiu e que durará para sempre. Deus disse para não modificar o que os seus lábios proferiram, como está lá em Salmos 89, verso 34. Porque também em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz que o Senhor não muda. Mas, meus irmãos, é difícil entender o porquê que o mundo despreza e não entendem ou fazem pouco caso da lei de Deus, que, aliás, será através desta lei que Deus julgará a humanidade. Muitas pessoas não entendem a questão dos mandamentos e do sábado, sobre o que fazer e não fazer, e citam erroneamente as passagens onde Jesus curava no sábado. E, na verdade, isto é uma falta de entendimento das Escrituras, porque, se analisarmos bem, Jesus não fazia sua própria vontade no sábado, ele apenas ajudava o próximo, ele levava a cura e libertação ao necessitado. E ele mesmo disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou tirar? E ele ilustra dizendo: qual é a pessoa que, se o seu animal cair num buraco no dia de sábado, não vai lá tirar? E aqui trata-se de situações emergenciais, acidentais também. Então, em Êxodo, capítulo 16, versículo 28, Deus dá uma bronca, um puxão de orelhas em Moisés, pelo fato de que alguns, no dia de sábado, foram para o campo procurar o maná. Sabe-se pela Bíblia que todos os dias Deus enviava o maná, que deveria ser consumido no mesmo dia. E se eles guardassem para outro dia, o maná estragava, dava bicho e cheirava mal. E na sexta-feira, que antecede o sábado, também conhecida como o dia da preparação, na sexta-feira, Deus enviava o maná em dobro, o alimento deles, para o dia de sábado, porque no sábado não era para se preocupar com estas coisas, e da sexta-feira para o sábado, o maná não estragava, porque Deus o conservava. Note que esse relato está em Êxodo capítulo 16. E os 10 mandamentos, Deus só os apresentou ao povo, ou seja, a Moisés, no capítulo 20. A questão dos mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, é coisa séria. Salomão disse que de tudo o que se tem visto, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ou seja, a finalidade é guardar os mandamentos.
pois este é o dever de todo homem. E em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento, pois o povo tem se esquecido da lei de Deus. E Deus está dizendo lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que também ele se esquecerá de nossos filhos, assim como nós temos esquecido da sua lei. E lá em Provérbios, Deus está dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Provérbios 7, versículo 2 e 3. E lá em Ezequiel, capítulo 20, no versículo 12, Deus diz assim: e também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Sabe, meus irmãos, a fúria de Satanás é com os que guardam a lei de Deus, ou seja, os mandamentos de Deus. Porque lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E nós sabemos que o costume de Jesus era estar na sinagoga nos dias de sábado, conforme Lucas capítulo 4, versículo 16, onde diz que Jesus levantou-se para ler. Em Lucas capítulo 13, versículo 10, diz que Jesus ensinava numa sinagoga, e naquela sinagoga tinha uma mulher que estava há 18 anos com espírito de enfermidade, e Jesus a curou. Em Lucas também, no capítulo 23 e versículo 56, diz que as mulheres na sexta-feira, que é chamada de dia da preparação, elas na sexta-feira prepararam especiarias e unguento para o corpo de Jesus, mas no sábado repousaram conforme o mandamento. Lá em Atos capítulo 13, versículo 14, diz que Paulo e os que estavam com ele entraram numa sinagoga no dia de sábado e assentaram-se. E no versículo 16, Paulo se levanta e prega sobre Jesus. E no verso 42 de Atos 13, quando Paulo e Barnabé iam saindo, o povo pediu para que eles voltassem no próximo sábado, onde se reuniu quase toda a cidade. Paulo também tinha o costume de, nos sábados, falar das Escrituras. Isso está registrado lá em Atos capítulo 17, versículo 2, onde diz que Paulo, por 3 sábados, falou das Escrituras. E em Atos capítulo 18, versículo 4, diz que todos os sábados Paulo discutia nas sinagogas e convencia a judeus e gregos. Paulo, nesta ocasião, ele morava com Áquila e Priscila, pois eles trabalhavam juntos fabricando tendas.
A verdade é que as pessoas não sabem diferenciar a lei de Deus com as leis cerimoniais escritas por Moisés num livro, o qual ficava ao lado de fora da arca. E isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. E foi estas leis cerimoniais que Jesus aboliu na cruz, pois tratava de cerimônias que apontavam para ele. Nessas leis cerimoniais falava dos sábados cerimoniais também, que na verdade era a Páscoa, era a festa dos pães asmos, era a festa das colheitas ou Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Cada um desses dias festivos constituía uma santa convocação e era um dia de descanso, palavra que no hebraico é a mesma de sábado. Contudo, eram dias móveis dentro da semana. Lá em Marcos capítulo 7, do versículo 6 ao 9, Jesus respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Então, meus irmãos, sabe por que a maioria não guarda o sábado? Porque é uma tradição. E todos herdaram essa tradição de não observar o sábado. E Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E para finalizar, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 24, diz assim: Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Medite nessas palavras e Deus vai abençoar ricamente a sua vida.